Olá, hoje a gente vai fundo num assunto chave da contabilidade aqui no Brasil. O pronunciamento técnico CPC 13. Ele foi tipo a bússola para as empresas naquela virada da Lei 11.638 de 2007 e da MP 449 de 2008. Uma mudança e tanto, né? A nossa ideia aqui é destrinchar esse pronunciamento, entender o que mudou, por que mudou e como ele ajudou as empresas a entrarem nesse novo mundo das práticas contábeis mais, digamos, internacionais, as IFRS. Beleza, então para começar, qual que era a grande ideia por trás do CPC 13? Para que ele serviu assim, na real? Olha, o objetivo principal era bem direto, sabe? Era garantir que as primeiras demonstrações contábeis que as empresas soltaram com as novas regras, isso a partir de 2008, principalmente, eles tivessem um ponto de partida que fosse confiável, transparente. Pensa nele como, sei lá, um manual para começar certo, sabe? Dando informação útil para o pessoal do mercado, para os investidores, mas, ao mesmo tempo, sem criar um custo ou, assim, absurdo para as empresas na hora de preparar tudo isso. Entendi. Foi, na essência, o guia prático para essa super transição para as normas internacionais, as IFRS. E quando a gente fala novas práticas contábeis, era muita coisa envolvida, viu? Não era só a lei societária nova. Ah, não era só lei. Não, incluía também todos os pronunciamentos, as interpretações que o CPC, o comitê, estava soltando, e também alinhar as práticas que cada empresa já tinha com a estrutura conceitual internacional. Foi um realinhamento geral mesmo. Certo. E quem é que teve que, assim, seguir esse manual à risca? Foi para todo mundo? O foco era bem específico. Eram as primeiras demonstrações contábeis. Podiam ser as anuais ou as intermediárias, tipo trimestrais, mas preparadas seguindo essas novas regras. Ah, tá. Só as primeiras. Exato. E é importante dizer, ele não servia para qualquer mudança contábil que a empresa decidisse fazer, não. Só para aquelas que vinham dessa legislação específica de 2007 e 2008. Entendi. E também não era para corrigir erro antigo, sabe? Para isso tinha outras regras. Era mesmo sobre a estreia das novas práticas contábeis. Fez sentido. Foi tipo um kit de boas-vindas para as novas normas. E como é que funcionou essa passagem na prática? Eu ouvi muito falar de um tal balanço patrimonial inicial. Isso, esse aí foi o coração da coisa toda. A empresa tinha que montar um balanço numa data específica, a data de transição. Data de transição. E aí tinha uma escolha, ou essa data era 1º de janeiro de 2008, que foi quando a lei começou a valer mesmo, ou se a empresa quisesse comparar com 2007 já ajustado, ela podia voltar a data de transição para 1º de janeiro de 2007. Era uma decisão estratégica importante. Interessante essa flexibilidade. Sim, e a lógica para montar esse balanço inicial era basicamente reconhecer tudo que as novas normas exigiam, Certo. não reconhecer mais aquilo que as novas normas não permitiam, tipo, limpar a casa. Tirar o que não valia mais. Exato. E, a partir daí, aplicar as novas práticas de forma consistente, tanto nesse balanço inicial quanto no fechamento do primeiro ano com as novas regras. Parece simples falando assim, mas imagina o trabalho que deu. Nossa, nem fala. E justamente para não inviabilizar, né, o CPC 13 trouxe umas ajudas. Ele deu umas dispensas e até proibiu aplicar algumas coisas retroativamente. Ah, é? Por quê? Imagina ter que refazer cálculos super complexos de anos atrás, já sabendo o resultado hoje. Ia ser muito complicado, talvez até injusto e caro. Verdade. Então, a ideia foi buscar um equilíbrio, sabe? Entre seguir tudo à risca e ter algo que fosse prático de implementar. Fez todo sentido. Um pragmatismo bem necessário ali. Bom, então vamos entrar nos pontos específicos que sempre dão o que falar nessas transições. Instrumentos financeiros, por exemplo. Que bicho é esse e o que o CPC 13 falou? Ah, instrumentos financeiros. Sempre um tema quente, né? A regra geral era para olhar para trás, sim. Aplicar as novas regras de classificação, de mensuração que estavam lá no CPC 14. Que é a norma específica deles. Isso. Desde a origem da operação. Mas aí vem o pragmatismo de novo. O CPC 13 permitiu que essa classificação fosse feita na data de transição.
Ah, facilitou um pouco então. Exato. Só que isso tinha consequência, né? Onde o ajuste inicial ia parar. Se o instrumento era classificado como disponível para venda, o ajuste ia lá para o patrimônio líquido. Agora, se fosse mensurado a valor justo via resultado, ou então pelo custo amortizado, aí o ajuste batia direto em lucros acumulados. Fazia uma diferença grande no impacto inicial que aparecia no balanço. Entendi a diferença. E o tal do hedge accounting? Aquela contabilidade para proteger de risco, né? Como ficou? Então, essa reclassificação toda dos instrumentos podia dar uma bagunçada nas operações de hedge que a empresa já tinha. Imagino. O CPC 13 permitiu começar ou continuar usando o hedge accounting na data de transição. Mas tinha condição, claro. Qual? Tinha que cumprir tudo que o CPC 14 pedia e, principalmente, ter toda a documentação da operação de hedge certinha, completa, até a data do primeiro balanço anual que fosse sair com a nova lei. Era tipo uma arruma-casa para poder usar essa ferramenta. Entendi. Tinha que deixar tudo documentado direitinho para a nova realidade, certo? Exatamente. Outro ponto que, nossa, mudou completamente a visão foi o arrendamento mercantil financeiro. O leasing, né? A lógica virou de cabeça para baixo. Virou mesmo. A Lei 11.638 trouxe com tudo aquela filosofia da essência sobre a forma. O que importava não era só ter o papel do bem. O imobilizado passou a incluir também direitos sobre bens onde a empresa tinha os riscos e os benefícios, mesmo que não fosse a dona legal. E isso pegou em cheio os contratos de leasing financeiro. E como ficou para o arrendatário, para quem usava o bem? Para quem usava o bem, a ordem foi: registre-se bem no seu ativo, pelo valor justo dele, ou, se fosse menor, pelo valor presente dos pagamentos que ainda faltavam. E tinha que ajustar pela depreciação que já teria ocorrido se ele sempre tivesse sido ativo. E, claro, do outro lado, registrar a dívida, a obrigação, lá no passivo. E a diferença? A diferença desse ajuste inicial ia para lucros acumulados. Isso trouxe muito ativo para dentro do balanço e passivo também, claro. Nossa, mudou a foto da empresa. E para o dono do bem, o arrendador? Para o arrendador foi o movimento contrário. Ele tinha que baixar aquele bem do imobilizado dele. Ah, saía do ativo dele. Exato. E no lugar registraram um ativo financeiro, um contas a receber, pelo valor presente do que ele ainda ia receber. A diferença também ia bater lá em lucros acumulados. Foi uma mudança conceitual gigante para mostrar quem realmente tinha o risco e o benefício econômico daquele bem. Uma verdadeira dança das contas, né? E por falar em contas que mudaram ou sumiram, o que aconteceu com aquele grupo antigo, o ativo diferido? Ele simplesmente... Evaporou. Exato. A MP 449 de 2008 meio que passou a régua nesse grupo. Aqueles gastos que ficavam ali, tipo despesa pré-operacional, sabe? Se eles não pudessem ser reclassificados para outra conta de ativo, Sei. eles tinham que ser baixados contra lucros acumulados lá na data de transição. Direto para o resultado acumulado? A alternativa era manter até amortizar tudo, mas aí tinha que fazer o teste de impairment todo ano para ver se aquilo ainda tinha algum valor recuperável. E tinha um detalhe importante com o ágio, o goodwill, que às vezes ficava perdido lá no diferido. É mesmo? Sim, tinha que analisar bem. Se fosse goodwill mesmo, pago por expectativa de lucro futuro para terceiros, ele ia para o grupo novo do ativo intangível. Se fosse só diferença entre valor contábil e valor justo de ativos e passivos numa compra de empresa, ia para a conta de investimentos. Agora, se não tivesse substância econômica nenhuma, aí virava perda no resultado mesmo. Foi uma limpeza importante ali. Entendi. E nesse vácuo, digamos, surgiu com mais destaque o ativo intangível como um grupo separado, o que o CPC 13 trouxe de novo aí. Ele mais reforçou os critérios que já vinham das normas internacionais, né? Para reconhecer um ativo intangível, ele precisa gerar benefício econômico futuro provável, ter um custo que dê para medir com confiança e ser identificável. Identificável como? Poder ser separado da empresa, vendido, licenciado, essas coisas. Aí, na transição, o que a empresa tinha registrado como intangível, mas que não cumpria mais esses critérios, tinha que baixar. E um ponto bem importante: se a empresa tinha desenvolvido um intangível internamente, tipo uma marca ou software,
Mesmo que ele cumprisse os critérios, mas não tinha sido ativado antes, Sim. não podia reconhecer retroativamente na transição. O reconhecimento só valia dali para frente, prospectivamente. Era para evitar que as empresas saíssem criando ativo do passado, entende? Ah, entendi. Era uma trava. Olhar para frente, nesse caso. E o teste de impairment, essa verificação se os ativos perderam valor, ganhou mais peso, né? Ganhou muito mais destaque. O CPC 13 foi claro. Tinha que aplicar o CPC 01, que é a norma específica do impairment, já na adoção das novas práticas. Mas atenção num ponto. Qual? O teste era prospectivo, ou seja, a empresa fazia o teste lá no começo de 2008, por exemplo. Se achasse alguma perda, isso afetava o resultado de 2008, não ia mexer lá no balanço de abertura ajustado. Ah, tá. Não mudava o passado. Exato. E pedia consistência. As estimativas usadas para fazer o teste tinham que ser coerentes com as que a empresa usava antes, a não ser que tivesse uma prova clara de que a estimativa anterior estava errada. Basicamente, era para verificar se o valor que estava no balanço ainda fazia sentido economicamente. Certo. E o famoso ajuste a valor presente, que sempre gera dúvida. Como ele entrou nessa história toda da transição? As novas regras trouxeram com força essa necessidade de ajustar ativos e passivos de longo prazo e até os de curto prazo, se o efeito fosse relevante, para o valor presente, para refletir o valor do dinheiro no tempo, né? Sim, o custo do dinheiro. Na transição, esse ajuste inicial, como era uma mudança de prática contábil, o impacto ia lá para lucros acumulados. Líquido dos impostos, claro, a menos que desse para ligar esse ajuste diretamente a um ativo não monetário que foi comprado. E para não complicar demais, o CPC 13 deu umas facilitadas. Permitiram calcular isso de forma global para saldos parecidos, sabe? E se fosse impossível achar a taxa de desconto original da operação lá atrás, Sei, às vezes é difícil mesmo. podia usar taxas da data de transição. De novo, aquele equilíbrio entre o ideal e o que era factível fazer. Entendi. Falando em contas importantes do balanço, a avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial também teve ajuste, não foi? Teve sim. Primeiro, a própria definição de coligada mudou um pouco. E o método da equivalência patrimonial passou a ser usado em mais situações, não só para quem tinha 20% ou mais do capital votante, Uhum. mas também quando a empresa tinha influência significativa sobre a outra, mesmo com menos de 20%, ou quando tinha controle em conjunto com outras empresas. Ampliou o alcance, então. Exato. Aí na transição, se um investimento que antes não era por equivalência passou a ser, a diferença no valor ia para lucros acumulados. Se um investimento deixou de ser por equivalência, o valor contábil dele naquele momento virava um novo custo do investimento para dali para frente. Mais um ajuste para refletir melhor a influência real da empresa sobre outras. Certo. E aquelas contas de reserva que viviam lá no patrimônio líquido? Tipo, prêmio na emissão de debenture, doação para investimento, elas continuaram sendo registradas direto no PL? Opa, aí mudou bem. A lei nova proibiu que novos valores fossem direto para essas reservas de capital no PL. Eles teriam que passar pelo resultado do exercício primeiro. Ah, então tinha que transitar pelo resultado. No PL até serem usados conforme a lei antiga permitia. Ah, teve uma regra de transição aí. Sim, e o CPC 13 ainda deu uma colher de chá. As empresas não precisaram refazer o resultado comparativo de 2007, como se essa nova regra já valesse antes. Isso simplificou um pouco a comparação naquele primeiro ano. Menos mal. E a reserva de reavaliação? Aquela que permitia aumentar o valor de ativos no balanço. O que aconteceu com ela? Essa foi extinta pela Lei 11.638. A reavaliação espontânea de ativos acabou ali. Acabou mesmo. Acabou. E para os saldos que já existiam dessa reserva, as empresas tiveram duas opções. Ou mantinham a reserva lá, quietinha, até o ativo ser realizado, vendido ou totalmente depreciado, ou os tornavam tudo, zeravam a reserva até o fim de 2008. Tinha que escolher uma das duas. Exato. E tinha que ser uma escolha uniforme entre a empresa e as suas controladas e coligadas.
Foi um sinal bem claro do alinhamento com o padrão internacional, que já não permitia mais essa reavaliação espontânea. Entendi. E a conta lucros acumulados, como ela ficou depois dessa reforma toda? Sobreviveu? Sobreviveu, mas mudou de status, digamos assim. Ela continuou existindo, só que a lei nova passou a exigir que todo o lucro líquido do exercício fosse destinado. Totalmente destinado. Sim, ou para reservas, legal, estatutária, ou para dividendos, ou para algum outro fim previsto. Então, a conta lucros acumulados virou mais um lugar de passagem do lucro antes da sua destinação final. Não era mais para ficar com o saldo parado ali por muito tempo. Os saldos que já existiam na transição, a administração tinha que propor um destino para eles. Mudou a dinâmica do lucro, então. E aquelas práticas mais modernas, tipo pagamento baseado em ações, as famosas stock options, a lei mexeu nisso? Mexeu sim. A legislação nova, tanto a lei quanto a MP, trouxeram a obrigatoriedade de reconhecer como despesa essas remunerações baseadas em ações. Ah, antes não era despesa. Muitas vezes não impactava o resultado diretamente, ficava mais no PL. Agora, passou a ter que ser reconhecido como despesa ou no resultado, dependendo do caso. O CPC-10 depois veio detalhar como fazer essa conta, mas o CPC-13 já deixou claro que essa mudança vinha aí para refletir o custo real desse tipo de incentivo para os funcionários e diretores. Importante isso. Teve também, se não me engano, uma certa confusão no começo sobre combinação de negócios e como tratar o ágio, o goodwill, né? Teve umas idas e vindas aí. A Lei 11.638 trouxe uma regra inicial sobre registrar valor justo em certas combinações, mas aí a MP 449 revogou isso logo depois. Nossa, que rápido. Pois é. Diante dessa instabilidade, o próprio CPC preferiu adiar a emissão de uma norma completa sobre combinação de negócios naquele momento. Mas o CPC 13 já trouxe uma mudança muito importante, que estava alinhada com as normas internacionais e com o CPC 04 de ativos intangíveis. Qual foi? O ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill mesmo. Ele deixaria de ser amortizado todo ano, sistematicamente, a partir de 2009. Não amortizava mais. E aí? Ele passaria a ser sujeito apenas ao teste anual de recuperabilidade, o impairment, igualzinho a outros intangíveis que não têm vida útil definida. Isso foi uma mudança gigantesca na forma de tratar o goodwill no balanço das empresas. Ufa, quanta mudança mesmo. Para a gente ir fechando esses pontos técnicos e as demonstrações novas que surgiram, tipo a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, e a DVA, do valor adicionado. E a revisão da vida útil dos ativos do imobilizado. Boa. A lei foi bem prática com a DFC e a DVA. Como elas eram novas, ou voltaram com força, e a antiga DOAR foi extinta, a lei permitiu publicar essas demonstrações no primeiro ano, em 2008, sem precisar comparar com 2007. Ah, facilitou a estreia delas. Exato. E quanto à vida útil dos bens do imobilizado, a lei passou a exigir uma análise periódica para ver se a vida útil estimada ainda fazia sentido. Sim. O CPC-13 deu um prazo um pouco mais elástico para a primeira análise. Os efeitos contábeis dessa primeira revisão poderiam ser registrados até o final do exercício que começou em 2009. Mais um passo para ter números mais realistas no balanço, né? Para a depreciação refletir melhor o consumo do bem.
Ufa, quanta mudança mesmo! Para a gente ir fechando esses pontos técnicos e as demonstrações novas que surgiram, tipo a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, e a DVA, do valor adicionado, e a revisão da vida útil dos ativos do imobilizado. Boa! A lei foi bem prática com a DFC e a DVA. Como elas eram novas ou voltaram com força e a antiga DOAR foi extinta, a lei permitiu publicar essas demonstrações no primeiro ano, em 2008, sem precisar comparar com 2007. Ah, facilitou a estreia delas. Exato. E quanto à vida útil dos bens do imobilizado, a lei passou a exigir uma análise periódica para ver se a vida útil estimada ainda fazia sentido. Sim. O CPC 13 deu um prazo um pouco mais elástico para a primeira análise. Os efeitos contábeis dessa primeira revisão poderiam ser registrados até o final do exercício que começou em 2009. Mais um passo para ter números mais realistas no balanço, né? Para a depreciação refletir melhor o consumo do bem. Com certeza. E, claro, imagino que todos esses ajustes contábeis geraram efeitos tributários e precisavam ser muito, mas muito bem explicados nas notas explicativas, né? Sem dúvida alguma. Todos esses ajustes da transição tinham seus reflexos fiscais, no imposto de renda, na contribuição social, e isso precisava ser contabilizado direitinho conforme as normas tributárias e contábeis sobre impostos. E a transparência na divulgação foi crucial. As empresas tinham que dizer claramente nas notas, olha, estamos adotando a nova lei pela primeira vez. Tinham que declarar isso. Sim, e apresentar um resumo das mudanças, mostrar o impacto no resultado e no patrimônio líquido e informar as escolhas importantes que fizeram durante a transição, como a data de transição que escolheram, como trataram as reservas que existiam, etc. A nota explicativa ganhou, assim, uma importância ainda maior naquele momento. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica muito claro, né? O CPC 13 não foi só mais uma norma técnica. Ele foi um guia fundamental, um verdadeiro mapa para uma das maiores, se não a maior, transformação da contabilidade aqui no Brasil. A busca pelo alinhamento internacional foi o grande motor de tudo. Exatamente. Foi um esforço enorme para trazer mais transparência, para permitir que as demonstrações fossem mais comparáveis, não só entre empresas brasileiras, mas também com as de fora, e para que a contabilidade refletisse melhor a realidade econômica das empresas. Claro que isso trouxe desafios, né? Aumentou a complexidade em muitos pontos, exigiu muito mais julgamento profissional, mais estimativas, valor justo, vida útil, impairment, tudo isso envolve estimativa. Sim, bastante subjetividade em alguns casos. Exato. E o CPC 13 tentou ser justamente esse ponto de equilíbrio. Vamos mudar o que precisa ser mudado para convergir, mas vamos fazer isso de uma forma que seja viável, que as empresas consigam implementar naquele momento de transição. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão interessante para quem está nos ouvindo, né? Sem dúvida, essa transição toda que foi tão baseada em princípios e em estimativas de novo, valor justo, vida útil econômica, valor recuperável, levanta uma questão interessante sobre o legado disso a longo prazo, sabe? Qual questão? Como será que essa mudança impactou o equilíbrio entre a subjetividade, que a gente viu que aumentou, e a objetividade na contabilidade brasileira? Será que essa busca por representar melhor a economia trouxe como um efeito talvez indesejado mais desafios para auditar, para comparar as empresas, pelo menos ali no começo? Ou será que os benefícios da convergência com as normas internacionais, da maior transparência, superaram claramente essas dificuldades iniciais no cenário contábil do país? Fica aí a pergunta sobre o legado dessa grande mudança normativa para a gente pensar.